Evangelho de Lucas, capítulo 5, eu vou estar lendo do 1 ao 11. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao alto mar e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderava dele e todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. O relato da pesca maravilhosa, os primeiros discípulos de Jesus, palavra de Deus para mim e para você hoje. É interessante que a multidão se apertava aqui para ouvir a palavra de Deus. E Jesus estava ali num dos barcos, que era o de Simão, e do barco de Simão Jesus ensinava aquela multidão. Primeira coisa que eu quero falar para você aqui nessa palavra: aprenda a ouvir a voz de Deus. Aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo. Não só ouvir, como também obedecer. O ministério de Jesus era um ministério de ensino. Jesus ensinou muitas coisas para os seus discípulos, para a multidão. E esse ensinamento chega para mim e para você no dia de hoje. Mas não adianta a gente ouvir um ensinamento e vivê-lo tão somente na teoria, não. Nós precisamos colocar em prática aquilo que o Senhor quer fazer na minha e na tua vida. Ontem eu ministrava uma palavra semelhante a essa no livro do profeta Jeremias, do qual Deus falando assim para nós através da vida do profeta: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o seu povo, e vocês serão meu Deus, e andai por todos os caminhos que eu lhes designar, para que vos vá bem. Então, primeira coisa aqui dessa pesca maravilhosa que nós vamos ver aqui, o que Jesus está falando para nós é: vamos ouvir a voz de Deus, vamos aprender com os ensinamentos de Jesus, com a pregação de Jesus, com a palavra de Deus. Se tem uma coisa que eu incentivo pessoas é ler, meditar, estudar, orar a palavra de Deus. Você precisa buscar na verdadeira fonte, que é a palavra de Deus. Eu sempre mostro, né? Para que Deus deixou esse livro escrito? Para que nós leiamos. Por que Deus deixou a palavra escrita? Para que nós nos alimentemos da palavra. A multidão buscava Jesus para ouvir a sua palavra, e Jesus ensinava a multidão. Mas mais à frente nós vamos ver que discípulos de Jesus era Tiago, discípulos de Jesus era João, discípulos de Jesus era Simão, que depois foi denominado Pedro pelo próprio Jesus. Por quê? Porque muitas vezes a multidão tão somente ouvia a Cristo Jesus por aquilo que ele tinha para oferecer. Mas Jesus, ele fez um chamado para Simão. Jesus, ele fez um chamado para Tiago. Jesus, ele fez um chamado para João. E Jesus faz um chamado para você hoje, para que você tenha coragem, para que você não temas, porque de agora em diante tu serás ganhador de homens, de agora em diante tu serás ganhador de vidas, de agora em diante tu serás formador de vidas. É isso que o Senhor quer fazer dessa geração que sou eu e sou você. Quer que nós ganhemos vidas, almas, pessoas, levemos o entendimento da palavra até eles, levemos o conhecimento de Deus até eles, porque a palavra de Deus que diz que Deus quer que todos os homens se salvem
e venham ao conhecimento de Deus. E quando então Jesus acabou de ensinar do barco a multidão, ele disse a Pedro: Pedro, vamos para o alto mar e lance as tuas redes para pescar. Depois de Jesus pregar, depois de Jesus ensinar a multidão, fala para Pedro, fala para Simão: faze-te ao alto mar e lançai as vossas redes para pescar. E Simão responde: o que, mestre? Nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Olha a obediência de Pedro. Outra coisa que eu quero falar para você: se Jesus tem um chamado para mim, se Jesus tem um chamado para você, vamos obedecer às instruções de Deus, vamos obedecer às instruções do Espírito Santo para nós, e vamos ser guiados então pelo Espírito, vamos ser guiados pela palavra de Deus, porque Simão Pedro, um homem perito em pesca, ele disse para Jesus ali na sua humanidade: mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. E Pedro era pescador, e Jesus fala: mas Pedro fala para Jesus: mas por que mandas, lançarei a rede. Olha a confiança que Pedro tinha em Jesus Cristo. Segunda coisa que eu quero falar para você: confie em Deus e ouça a sua palavra, seja instruído e guiado por ela. Aí a Bíblia diz, versículo 6, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se a rede, e fizeram sinal ao companheiro que estava no barco para que os fosse ajudar. Tamanha quantidade de peixes que Pedro e seus amigos ali pescaram. Por quê? Porque obedeceram a direção de Deus, obedeceram a voz do Senhor. Eu quero falar algo para você nessa manhã de bênçãos. Se você der ouvidos à voz de Deus, Ele vai ser o nosso Deus, e nós seremos o seu povo. E aquele que recebe instrução de Deus, meu irmão, tem colheita, tem coisa maravilhosa chegando na minha e na sua vida. O barco quase ia a pique, tamanha era a pesca maravilhosa. Quando Pedro viu a quantidade de peixes, uma mera orientação de Jesus, e aquela quantidade de peixes, houve um espanto que se apoderou de Deus. Pedro pôde se aperceber que ele sim ouvia Jesus e confiava nele, mas naquele momento ele pôde aperceber a magnitude, a divindade de Cristo Jesus, o poder de Cristo Jesus, a sabedoria de Cristo Jesus. E Pedro então se prostra aos pés do Senhor e diz: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pedro reconheceu ali a sua pequenez diante da grandeza daquele do qual o profeta João Batista declarou: eu não sou digno de desatar as sandálias desse homem, eu não sou digno de desatar as sandálias desse homem. Pedro então se prostra e fala: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. O temor tomou conta do coração de Pedro. Terceira coisa que eu posso falar para você hoje: tenha temor de Deus, tenha reverência para com Deus, ame-o de todo o teu coração, mas tenha temor dele, obedeça, agrade a Deus, queira fazer aquilo que Deus está te instruindo, queira fazer aquilo que Deus está te capacitando. Deus está mostrando para você na palavra dele, Deus está te dando sinais. Então obedeça à voz de Deus, porque quando você obedecer, quando eu obedecer à voz de Deus, a pesca vai ser maravilhosa, meu irmão. A pesca vai ser maravilhosa, minha irmã. Versículo 9 fala: pois que o espanto se apoderou de Pedro e todos os que ele estavam também, por causa da pesca que haviam feito. João, Tiago, filhos de Zebedeu, Simão, eles ficaram espantados. O temor tomou conta. Foi quando Pedro lá em Atos pregou, que o Espírito Santo compungiu o coração daquela multidão que ouvia, falando: o que faremos nós? O que nós faremos? E Pedro disse: arrependam-se e creiam em Jesus, arrependam-se e sejam batizados, mudem de vida, mudem de mentalidade, mudem as suas atitudes, porque vos é chegado o reino dos céus. E Jesus olha para Simão e fala: Simão, não temas, coragem, Simão, não temas, de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Pedro não teve dúvidas.
quanto ao seu chamado. Tiago não teve dúvidas quanto ao seu chamado. João não teve dúvidas quanto ao seu chamado. Por isso que os nomes deles são mencionados até no dia de hoje. Ei, que eu e você não tenhamos dúvida quanto ao propósito da nossa vida, quanto ao nosso chamado, quanto àquilo que Deus nos chamou para fazer. Aonde você trabalha, na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, onde quer que você esteja, você é um escolhido de Deus para semear a semente poderosa do Evangelho, as boas novas de Cristo Jesus. Eu estou com um pintor lá na minha casa, e eu estava testemunhando algumas coisas para ele, e ele disse assim: pastor, por mais incrível que o senhor possa pensar, em todos os bairros a gente vê igrejas, em muitas igrejas, mas acredite, todas as casas que eu vou fazer um trabalho de pintura, eu vejo pessoas sedentas pela palavra de Deus. Todo lugar, pessoas estão sedentas pela palavra de Deus. E eu digo isso para você. Você não precisa de repente ter um chamado para pastor para poder semear as boas novas do Evangelho. Você que é um empresário, você que é um comerciante, um comerciário, você que trabalha aí nos vários setores da sociedade, um professor, eu não sei, mas você foi chamado o quê? A semear as boas novas do Evangelho, a trazer a boa nova do Evangelho para a vida das pessoas. Porque como as pessoas estão precisando de Deus. Se tem um tempo em que as pessoas precisam ouvir falar de Jesus, esse tempo se chama hoje. Se tem um tempo que as pessoas precisam ouvir falar de Jesus, esse tempo se chama hoje. Pedro, Tiago e João deixaram tudo e o seguiram. E eu digo para você, você tem seguido a Cristo Jesus? Você tem ouvido a voz dele? Você tem dado crédito à nossa pregação? Você tem se arrependido dos seus pecados? Você quer uma vida cheia do Espírito Santo? Você quer ter compromisso com Deus para que Deus possa te usar? Você quer ter compromisso com Deus para que Deus possa te honrar? Você quer ter compromisso com Deus para que Deus possa te abençoar? A escolha é sua. Eles poderiam só ali usufruir daquela pesca maravilhosa e falar: obrigado, Jesus, o Senhor já depositou a nossa bênção aqui, nós temos suficiente para vender peixes, para comer peixe, obrigado, Jesus. Não, mas eles deixaram tudo e o seguiram. E eu pergunto para você hoje, você quer verdadeiramente seguir o Mestre? Você quer verdadeiramente seguir os passos do Messias, os passos do Senhor? Então tome posição, tome uma atitude hoje. Ouça o que o Espírito diz a você, não endureça o teu coração. Volte para a presença dele, caminhe com ele, escolha a ele. E viva uma vida que agrada a Deus. Semeia a poderosa semente da palavra de Deus. Como eu disse ontem, por que parece que algumas pessoas são mais abençoadas que outras? É porque essas pessoas ouviram a palavra de Deus, obedeceram a palavra de Deus, praticaram a palavra de Deus e seguiram o Mestre. O que Deus manda eu te dizer hoje? Vem e segue. Vem e segue, porque pescas maravilhosas te esperam. Momentos extraordinários te esperam. Momentos sobrenaturais nos aguardam. Só quem anda com Deus pode experimentar o sobrenatural de Deus. Só quem anda com Deus pode viver aquela palavra que Deus falou para Josué: não pasme, nem te espantes, porque onde quer que andares, eu serei contigo. Onde quer que andares, eu serei contigo. Não temas, porque te perturbas, ó minha alma, porque tanta inquietação, tanta preocupação. O Senhor, Ele irá adiante de ti. Não temas, foi Ele quem te escolheu, foi Ele quem te chamou. E é Ele quem vai te capacitar. E é Ele quem vai colocar palavras na tua boca. E quando você semear essas palavras, as pessoas vão chorar. Mas não é a minha, a tua sabedoria, a minha, a tua inteligência, é a unção do Espírito de Deus sobre a nossa vida. O que eu preciso hoje, pastor? Diga assim para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim.
Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, pescas maravilhosas estão chegando na nossa vida. Senhor, adentra lares, casas, comércios, hospitais, presídios agora, Santo Deus. Quebra grilhões, cadeias, correntes, despedaça jugo, sara enfermidades físicas, emocionais e espirituais. Que haja um derramar do teu Santo Espírito sobre a nossa nação, sobre o nosso povo, sobre a nossa cidade, e que o Senhor possa nos ungir, nos capacitar para aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.